Vamos lá, Luiz, palavra com você. Tá. Professores, boa tarde. Aqueles que se sentirem à vontade podem abrir suas câmeras e participar também. Josué, boa tarde, entrou agora. Bom, nós passamos de 20 edições do nosso Academia PP e, sinceramente, foi um projeto que eu vi nascer, que nós começamos a trabalhar nele, Regi e eu. Agora, assumindo a vice-presidência da área de educação, é mais do que um prazer poder ver que esse produto ou esse serviço app, ele deu certo, ele está dando certo, e nós temos tido um respaldo muito grande de todos que participam e, inclusive, assistem pelo canal do YouTube. Isso é muito importante. É claro que isso só é possível pelos convidados que estão sempre aqui conosco e, claro, pelos professores que participam em cada edição. Então, assim, hoje nós temos o Marcos, que o Ginelli já vai apresentar a todos, mas já antecipo e já agradeço a participação dele, como tem sido de todas as edições e todos os que participaram, que fizeram desse nosso serviço app para os professores, para a academia, um serviço de excelência. Então, agradeço a todos e vamos, Ginelli, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Luiz. Primeiramente, agradecer a presença de todos. É muito bom ouvir as palavras do nosso VP de Educação aqui, o Luiz, sobre o Academia PP. Eu quero dar um depoimento pessoal, né? Eu, como professor, né, de graduação e professor de pós-graduação, tive presente em todas as edições desde o início do projeto, e agora estou aqui do outro lado da mesa, né, representando a APP Brasil, e muito, né, me traz muito orgulho ver aí esse projeto, né, no tamanho que ele chegou, no corpo que ele tomou, e a ideia é que a gente possa escalar cada vez mais iniciativas, né. Lembrando a todos alguns recados importantes: todas as edições do Academia APP acontecem sempre às terças-feiras, das 14h30 às 15h30, né? Também, né, elas ocorrem mensalmente, a gente às vezes tem alguns intervalos, né, nos períodos de férias e recessos, né? Talvez tenha umas edições especiais aí em breve para contar para vocês. A gente sempre transmite as edições ao vivo pela plataforma Zoom. A gravação, né, que está ocorrendo agora, ela é disponibilizada posteriormente no canal do YouTube, né, da APP Brasil. Então, a APP tem um canal, né, tem especificamente ali um grupo dos vídeos, vocês podem assistir a todos os academias APPs que ocorreram, né? Então, por favor, entrem lá, curtam, deem seu like, compartilhem. O Academia conta com o apoio master da Globo e do Cantar Ibope Média, muito importante mencionar nossos patrocinadores, né? E lembramos que durante, né, o Academia PP, a gente pede que, se possível, vocês deixem suas câmeras abertas, né? Que o Academia PP é um grande bate-papo entre, né, a academia e o mercado, com grandes profissionais. Se vocês tiverem apontamentos, vocês podem usar o chat, ou vocês podem levantar a mão, eventualmente, quando estiver na parte de perguntas e respostas, né, fazer as suas interferências. A gente pede que, durante a apresentação, mantenha seus microfones fechados, e, se possível, como eu já falei aqui, né, manter suas câmeras ligadas. Isso é sempre bacana para quem está apresentando poder aí interagir com vocês, tá? Bom, vamos lá. Ele é doutor em sustentabilidade pela USP, né, autor premiado, né, ele tem um prêmio Jabuti aí com um dos seus livros, né, ele é palestrante do TEDx, é um palestrante de sustentabilidade muito conhecido em ESG e empreendedorismo, né, e vai falar de estilo de vida, né, ele é idealizador e fundador e presidente da Abraps, né, para quem não conhece, é a Associação Brasileira dos Profissionais, né, pelo Desenvolvimento Sustentável, e aí também tem uma atuação muito ampla também na academia. Ele também é um colega nosso, professor da graduação e do MBA da SPM, nas questões de ESG, ética, empreendedorismo, responsabilidade socioambiental, e empreendedorismo social e terceiro setor. Ele é coordenador do SEDES, né, o Centro da SPM de Desenvolvimento Sustentável, e também, né, uma ampla atuação acadêmica. Ele é coordenador e professor do curso de sustentabilidade empresarial para líderes da Universidade Estadual de Nova York, em Albany.
Então, tem aí uma atuação internacional, né? Professor convidado do MBA Executivo, né, da Fundação Dom Cabral, e também da Faculdade Exame e da PUC do Rio Grande do Sul, né? Mestre em Administração pela PUC, pós-graduado em Administração de Empresas pela Unifei, né? Graduado em Marketing e Publicidade e Propaganda pela SPM. Então, com esse, né, extenso currículo, vou passar a palavra aqui para né, um amigo meu de longa data e talvez uma das nossas maiores referências do segmento, né, nacional e internacional, quando o tema é sustentabilidade e ESG, Marcos Nakagawa. Marcos, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite da PP Brasil. A gente sabe, pelo seu currículo, que sua agenda é uma agenda bem atribulada, então nos honrar com a sua presença é muito bom. Passo a palavra para você, né? Hoje o dia é seu, fique à vontade. Se quiser complementar aí sua apresentação, tá contigo a bola. Obrigado. Obrigado aí, Fernando. Obrigado, Luiz, Eduardo, Mel, aí todo mundo da PP. É um prazer estar aqui, né? A gente acabou formando aqui na SPM como publicitário e sempre leva o coração aí desse tema para sempre. E eu consegui juntar isso com a questão da responsabilidade social, da sustentabilidade. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui para poder debater, falar um pouquinho. Eu vou trazer alguns raciocínios, algumas questões e depois a gente abre aí para dúvidas, se quiserem colocar no chat, como o Fê falou. E muito feliz de estar aqui na PP. Para quem está assistindo no YouTube, aí siga a gente nas redes sociais, depois a gente vai passar todos os links aí para vocês também, tá? Vou compartilhar aqui então a minha tela e começar questionando vocês, né, efetivamente, o que que é esse tal do ESG, da sustentabilidade, para quem está aí diretamente ligado com os clientes e tudo mais, está aparecendo na minha tela aí, né? Beleza? Carregando uma. Beleza. E aí, então, a gente tem aí o que que é esse briefing tão difícil de ESG, sustentabilidade, que as empresas têm falado tanto e têm se debatido nesse ponto aí. Acho que já a maioria das informações vocês falaram. Só faltou falar que eu sou o pai do João e da Helena. O João tem 17 anos, amanhã, dia 12. Não, depois de amanhã, dia 12, vai fazer 17. A Helena tem 13. Também tenho aí um trabalho de consultoria. Atualmente estou dando consultoria no São Paulo Futebol Clube, na área de SG, para quem é São Paulino. É, e também estou lá no MBA da Dom Cabral e alguns outros. Escrevo aí para Folha, para Exame, além de tudo que o Fernando, o Fê já falou aí também, tá? Bom, eu queria começar o nosso raciocínio com os grandes desafios do mundo que a gente tem, né? Quais serão esses grandes desafios? E a gente poderia trazer alguns desses enormes desafios, mas eu vou trazer aqui do Fórum Econômico Mundial, que é baseado muitos dos nossos conceitos empresariais, muitas das nossas bases de análises de macroambiente que vem aí. E se você vê aqui nessa base, né, os quatro primeiros daqui 10 anos estão ligados às questões ambientais. Então, eventos extremos, mudanças polarização e a poluição daqui 10 anos, como essa análise macroambiental aí, que muito se fala nas conferências de Davos, né, para cada vez mais a gente entender como que anda o mundo. E aí a gente tem outro conceito principal que a gente precisa se basear no mundo, né? Que é o nosso condomínio chamado Planeta Terra, lá em 2015, chegou e falou: ó, pessoal, a gente precisa começar a mudar o nosso paradigma global, a gente precisa ter prosperidade, dinheiro, financeiro, sim, com certeza. Esse é o sistema que funciona, essa é a base do mundo, mas não dá para fazer tudo isso sem pensar no planeta e em pessoas, né? Então, esse é o famoso tripé da sustentabilidade, o triple bottom line, e junto com isso veio parcerias e tais. Ah, mas Marca, essa ONU está desacreditada, essa ONU tem isso, tem aquilo, será que realmente tem gente pensando nisso, né?
Então, quando a gente começa a falar de ESG, de sustentabilidade empresarial, a gente tem essa base dos desafios do mundo e traz aí os 5Ps como base da Agenda 2030 para guiar um pouco o nosso raciocínio. E outro ponto importantíssimo é exatamente os ODS, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, mas sempre bom trazê-los, que é os nossos desafios do mundo que a gente deve trabalhar todo mundo em função deles. É como se a gente tivesse num condomínio global e nesse condomínio global a gente pudesse relacionar os principais desafios e problemas do mundo para a gente resolver, né? E aí, aqui estão listados 17 problemas: pobreza, fome zero, saúde, educação, igualdade de gênero, a questão da água e saneamento, energia limpa, trabalho decente, crescimento econômico. Sim, não é uma agenda só verdinha, vermelhinha, é sim de crescimento econômico, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades, consumo e produção responsável, ação contra as mudanças climáticas, vida na água, vida terrestre, paz e justiça. Ou seja, nós, educadores, estamos trabalhando no 4, transversalmente no 13, para quem trabalha aí com a questão do aquecimento global, consumo responsável, enfim, você vai transversalizando muito desses temas. Né? Quando muitas vezes perguntam, você vai ser médico? Não, vou trabalhar para o ODS 3, saúde e bem-estar. Ah, você vai ser ativista? Não, vou trabalhar para a igualdade de gênero, e aí a gente tem 169 metas dos desafios do mundo. Isso com certeza, quando você fala de SG, sustentabilidade, o pessoal fala de soluções e tem uns paradigmas, né? Uns paradigmas até engraçados dessas soluções. Muitas vezes aparece, né, os ecochatos, os biodesagradáveis, os social borings, e aí tem essa visão, né, do imaginário coletivo, que é o abraçador de árvore, que gosta de criancinha, faz projeto social e não entende isso como valor à marca, valor ao produto, valor à empresa, controle de riscos e assim por diante. E quando fala de sustentabilidade, então, é sustentável, mas é horrível, né? Aparecem exatamente essas coisas da reciclagem, dessas questões todas que a gente vai minorizando o que seria todo esse macro. E o brasileiro tem que ser estudado, né? Quando fala de sustentabilidade, traz aí algumas soluções bem criativas, né? E quem sabe inóspitas para a gente poder fazer tudo isso. Mas será que a gente, quando fala dessa temática, não precisa colocar mais arte, design, e não ser uma coisa assim tão horrível, feia, né? Dá para ser bonito, dá para ter arte, dá para ser inteligente, dá para virar negócio. Então, quando a gente fala desses problemas do mundo, desses desafios dos ODS, tem gente que já desiste. É assim mesmo, vai ser assim, sempre foi assim, Gabriela, né? Então, a gente acaba trazendo desse olhar do copo meio cheio e não do olhar do copo meio vazio. Tá bom, Naka, me chamam de Naka. Mas os tópicos macroambientais para ESG e sustentabilidade, né? Então, o ESG cada vez mais está sendo integrado. As empresas vão ter que fazer isso, elas vão ter que integrar nos seus relatórios para os acionistas. Isso realmente é um marco regulatório. A economia de baixo carbono, que muitas empresas estão pedindo, estão falando, isso está virando formas de investimento, que são os green bonds, ESG linked bonds, que são dinheiros mais baratos de financiamento de empresas, de investidores questionando tudo isso. A tal da economia circular, que no Brasil agora tem uma lei sobre isso, tem investimento sobre isso. Cada vez mais tem startups ESG, fornecedores sobre isso, e os eventos sustentáveis, cada vez mais grandes eventos com essas questões de sustentabilidade e a busca por justiças climáticas, né? Então, alguns tópicos aí que agora eu vou mostrar alguns pontos de cada um deles, né? Então, aqui está exatamente essa temática. Deixa eu só mudar minha telinha aqui, pronto.
que é que a CVM está pedindo isso, a transparência ESG globalmente, tem a IFRS da área financeira, que vai começar a cobrar das empresas de relatórios com conceitos ESG, né, e vai estar ligado ao relatório financeiro das empresas, né? Então, cada vez mais, isso vai virar um indicador para os investidores, para grandes empresas que têm ações na bolsa. Ah, Maca, e as médias e pequenas? As médias e pequenas que são fornecedoras das grandes, que têm bolsa, têm ações na bolsa, elas vão ser obrigadas a prestar contas porque essas grandes vão precisar dessas informações. Então, cada vez mais isso vai virar um marco regulatório, não é só sobre abraçar árvore, plantar árvore, de minimizar o carbono, mas sim faz parte cada dia mais dos marcos regulatórios e dos relatórios para investidores. Ainda tem essa briga, né, de o quanto se aperta e o quanto se afrouxa essa lei, né, essas regras. A Europa já tem uma lei ESG, né, começou com a barra lá em cima e agora já está diminuindo um pouco. Então, porque também as empresas não conseguem atender a todas as demandas dessas leis de ESG. E no Brasil já começaram-se a falar do marco regulatório do ESG para essas grandes empresas no Congresso. Então, a gente precisa ficar de olho com essas mudanças, inclusive regulamentares. A economia de baixo carbono, então, cada vez mais o SBTI, as empresas começam a fazer relatos de o quanto de carbono estão emitindo, isso começa a virar moeda de troca, vira créditos de carbono, e aí a gente começa a entender isso como um negócio, né? E aí os vários setores começam a fazer também, inclusive, o quanto de emissões eles vão diminuir em conjunto, e aí vira que meio que uma regra que já pode virar, quem sabe, uma lei, porque tem muita gente trabalhando com esses tópicos aí dentro da organização. E tudo isso vai precisar ser comunicado, vai ter que ser publicizado, vai ter que ter transparência, e nada melhor do que os publicitários, o pessoal da comunicação, para poder falar sobre isso, mostrar sobre isso, porque isso é um tema muito hermético, muito difícil de entender e muito assim, né, etéreo. O que que é um carbono, quanto que tira um carbono e assim por diante. Os bancos começam a achar dinheiro mais barato, emprestar dinheiro para as empresas em cima de metas ambientais de carbono, de água, de sobrevivência de animais, né? Então, eles fazem o empréstimo para um dinheiro bem mais barato para a empresa, que em contrapartida vai dar esse dinheiro por questões de retornos ambientais, né? Então, aqui alguns exemplos. Olha aí essa notícia que a Electrolux firma convênio com Itaú e CDP para oferecer pagamentos adiantados a fornecedores que prestarem contas de carbono, né? Ou seja, começa a ligar pagamentos com carbono, com isso, e aí começa a ter apoio financeiro para isso. Motores de navegação e aviação, principalmente pelo gasto deles de combustível, que é uma pegada de carbono muito grande. A Magalu está captando dinheiro para recolher lixo eletrônico, que é o dinheiro mais barato, né? Enquanto a gente vai precisar noticiar, publicizar, mostrar isso, porque as pessoas nem sabem fazer recolhimento de lixo eletrônico, né? E como que a Magalu vai ganhar dinheiro? Como a gente vai fazer uma campanha disso? Como que é um briefing disso para poder fazer com que as pessoas tragam seus resíduos eletroeletrônicos? E olha aí o quanto a economia verde pode trazer de dinheiro para as empresas. E tem gente usando isso como ação social, né? A Stone vai conceder 2 milhões de microcrédito aí como investimento social privado para empreendedores e, óbvio, para emprestar a maquininha deles também, né? Já vira um ganha-ganha-ganha aí para todo mundo. Sobre a economia circular, que é o modelo circular, né? Já existem fóruns, debates de economia circular. Existem pesquisas mostrando que a pequena empresa tem trabalhado com economia circular.
existe uma estratégia nacional de economia circular para que possa se fazer isso? Será que você está fazendo isso com o seu cliente? Será que dentro da academia vocês têm trazido isso no olhar do publicitário? Né? Cria crédito de logística reversa, né? Então, assim como tem a Lei Rouanet de projetos de cultura, vai ter a lei de sistema de crédito de logística reversa. Estão chamando de Lei Rouanet de reciclagem, né? E aqui, para quem não conhece, é todo a borboleta famosa aí da Ellen MacArthur Foundation, exatamente da economia circular. E quantas empresas e startups têm cada vez mais de ESG, com foco no ambiental, com foco no social, com foco na governança, empresas de tecnologia trazendo soluções para gestão de dados, gestão de informações, né? Olha aí o quanto tem de fundos buscando essas empresas ESGs e quantas dessas incubadoras dessas grandes empresas não têm também temas ligados ao ESG. Aqui é uma pesquisa aí da Distrito, um pouco mais antiga, mas mostrando o quanto eles mapearam aí dentro do radar geral de empresas sociais, governança e ambiental, ou seja, é uma oportunidade, inclusive, para os nossos alunos de abrir negócios, de buscar negócios ligados ao ESG. Bom, eventos sustentáveis, né, para quem gosta de shows aí, né, desde a Taylor Swift ao Tiaguinho, passando pelo Rock in Rio, quanto essa área ambiental, ativações, né, fui no Rock in Rio antes da pandemia, tinham várias ativações ligadas à marca, ligadas à sustentabilidade, quanto cada vez mais existem até manual para buffet saudável, sustentável, enfim, e existe uma ISO para isso, né? Será que os nossos projetos estão seguindo essas ISOs? Os projetos que a gente está fazendo com os nossos alunos estão trazendo esses conceitos de eventos sustentáveis? E tudo isso para não esquecer, né, que estamos num país desigual, que a gente tem uma injustiça climática, que toda vez que tem um evento, uma emergência climática, como foi em Porto Alegre, os lugares mais periféricos da cidade são os que mais sofrem, e além da pobreza, da economia financeira desigual, também agora a injustiça climática começa a chegar, e isso é um ponto fundamental para fazer o link para os nossos alunos, para os nossos clientes e assim por diante. Tá bom, Naka, mas quais são as oportunidades para as agências, para esse briefing complexo? Então, a gente precisa continuar esse raciocínio, né? Que a gente sai dos desafios do mundo, da sustentabilidade empresarial, e quem sabe a gente começar a criar produtos e serviços cada vez com um impacto social e ambiental menos danoso, né? Um impacto social e ambiental que não só mitigue os problemas, mas que melhore os problemas, que seja positivo, água positivo, carbono positivo, pobreza positivo, né? Ou seja, gere valor efetivamente para a sociedade, não somente para a marca. É isso que a gente está falando. E aí a gente está falando exatamente, né, de uma publicidade da sustentabilidade do ESG. A gente tem que aprender a fazer essa publicidade do ESG, da sustentabilidade, apresentar esses dados complexos, esses números complexos, dar uma cara disso muito mais formalizado, de uma forma educativa, né? Uma publicidade para a sustentabilidade. Será que a gente precisa fazer disso uma publicidade que mantenha a sustentabilidade, que mostre o ESG, que ensine sobre ESG, e a gente precisa ter uma sustentabilidade da publicidade, né? A gente vai fazer grandes out of homes, os pontos de contato, vai fazer digital, vai fazer folheto, sei lá o que vai fazer, o quanto isso tem a sustentabilidade, o ESG, na nossa ação publicitária, na nossa campanha publicitária? Será que está mitigando todos os danos negativos ambientais, todos os danos sociais? Será que a gente está com riscos de governança, está com riscos ambientais? Enfim, como que a gente pode fazer uma sustentabilidade da nossa publicidade?
E a base de tudo, né, é a verdade. A verdade baseado no lastro de informações, né? Se a gente vai publicizar alguma coisa de ESG, que é o grande desafio da nossa área, né? Como que a gente faz isso de verdade, com comprovação, nos relatórios, no site, com o pessoal com certificação, com auditoria. A gente precisa ter briefings com evidências, né? Não adianta falar, eu acho que, ou já ouvi falar, cadê a evidência? Aonde está isso? Ah, Naca, isso está parecendo auditoria, isso está parecendo área de qualidade, né? Mas na hora que a gente for falar do ESG, for publicitar a sustentabilidade, a gente precisa ter lastro, a gente precisa ter um auditor dos fatos, a gente precisa para depois não ter que recolher, para depois ter que tirar a propaganda, ter que tirar a comunicação do ar, realmente é muito complicado. E aí a gente tem que ter outro cuidado, né? Que é baseado em tudo que eu falei, para não virar o greenwashing, o tudo washing, o todas as coisas de lavagem das questões. Né? Para quem não ouviu falar ou já ouviu falar e quer o conceito disso, é mentir. Né? Mentir afirmando que seu produto é mais sustentável, é isso, aquilo, talvez até seja, mas precisa ter comprovação, precisa ter informação, precisa ter certificação, precisa ter um lastro de verdade. E washings, tem vários washings, né? Então, o greenwashing é o mais clássico, que inclusive está lá no CONAR, mostrando que precisa ter cuidado. Então, custo ambiental, falta de prova, incerteza, culto a falsos rótulos, irrelevância, menos pior e mentira. Né? E aí tem aí o quantos projetos viraram greenwashing, né? Pela questão das reciclagens, dos produtos, a questão dos relatórios sem comprovações. Muitas falam antes de provar, de comprovar, e tudo bem, deve ser verdade, mas faltou um laudo, faltou uma auditoria, faltou uma certificação, faltou um cientista, faltou uma universidade por trás laudando isso. Né? Então, a gente precisa ter esse lastro antes de poder brifar um ESG, uma sustentabilidade, uma base de verdade. E aí você vê o CONAR lá, né, que tem os seus pedidos de apelo de sustentabilidade, criança e adolescente dentro dos direitos humanos, dentro da ECA, responsabilidade social, só isso em 23, 24, 25 e assim por diante. E já classificaram até os washings, né? Tem o greenwashing, que é a lavagem verde, as práticas de carbono e assim por diante. Tem o blue washing, né? Foi agora domingo foi o dia do mar, dia dos oceanos. Quanta gente fazendo publicidade, viva o mar, viva o oceano, e o que que você está fazendo efetivamente? Ah, peguei a trend lá e coloquei alguma coisa do mar. Parabéns, oceano, né? Quem é a sua empresa para falar de oceano? Né? Pinkwashing, ligado aí às questões LGBTQIA+, APN+, Black Blackwall faz uma lavagem, faz um projeto social super bacana, mas tem indicadores altíssimos de questão de saúde e segurança na sua empresa, na sua fábrica, né? Tem uma questão de igualdade racial, de igualdade de gênero na sua empresa, ESG washing, né? Para rotular e falar, eu sou super ESG, e aí, né? Sport washing, né? A gente viu aí na Copa do Mundo do Catar, a neutra em carbono, será que é verdade? Rainbow washing pode ser na questão de igualdade de gênero, pode ser no LGBTQIA+, ou nos 17 ODS, né? Por isso que ele é coloridinho, que tem os quadradinhos aí. E health washing, né? Tem mais algum? Coloca no chat aí mais algum washing que você conhece para a gente debater aí, com certeza. Sabe, se a gente tem alguma mudança para fazer, e nós aqui da academia, nós somos sonhadores de um mundo melhor, senão a gente não seria professor, seria milionário, né? Ou não sei se dá para ser professor e milionário, ainda não consegui chegar nesse raciocínio, ou bilionário, né? Agora milionário não é nada, né? Agora tem que ser bilionário. E aí você
imagina que escolheu, né, a academia para mudar alguma coisa, para trazer uma mudança, para trazer uma transformação. É para isso que a gente acorda todo dia, o nosso ikigai, né, de acordar todo dia para poder fazer o que você é bom, o que você ganha, o que você entende e o que você quer mudar no mundo, né? Então, é isso, quem trabalha com ESG, com sustentabilidade, quer fazer essa mudança, essa transformação, mas muitas vezes pela pressa, pela vontade de apresentar, acaba não trazendo essa questão ligada ao lastro, à verdade, à auditoria. E aí, no fim do dia, todo mundo vai acabar no mesmo lugar, né? Vai acabar aí na lápide, e a gente fica correndo todo dia atrás dos nossos boletos, tentando pagar boleto aqui, boleto ali, né? A minha mãe tá com um câncer bem brabo agora, nem contei pra você, né, Fê? Tá com um câncer bem brabo agora e ela tá na segunda infusão e aí você começa a repensar, pensar a sua vida, pensar a vida e pensar que legado efetivamente você quer ter, né? Será que é só pagar boleto? E olha que oportunidade como nós professores, nós publicitários temos de fazer essa transformação, essa mudança dentro desses conceitos que a gente está trazendo aqui para que no final do dia, lá na nossa lápide, a gente nos escreva alguma coisa bacana, deixe um legado bacana e não somente pagou todos os boletos. Né, que eu acho que é uma lápide aí que é muito medíocre para quem tem oportunidade, para quem é privilegiado igual a gente, que pode mudar essa realidade e fazer a vida valer a pena e deixando um legado de verdade para que a gente possa transitar dentro dessas questões, apesar de que o mundo, alguns líderes supremos aí de alguns lugares estão mostrando uns outros caminhos, além das guerras mundiais que estão aí cada vez sendo debatidas, né? Então, realmente, se vale a pena, valer a pena para deixar o seu legado. E aqui eu deixo meus contatos e vamos debater aqui, vamos conversar como é que vocês estão sentindo essas coisas da sustentabilidade da SG. Siga a gente aí nas redes sociais, né, no Instagram é prof.na com Marcos Nakagawa e tem meu site e assim por diante. Peraí Muito que caiu bom, a energia muito aqui. bom, né, ter essa abertura toda. Acho que você perpassou várias coisas. Tivemos aqui uma overdose de informação desse segmento que ele é tão vasto, tão grande. Eu não vi nenhuma mão levantada e nada no chat aqui por enquanto, então eu vou fazer a minha abertura aqui, tirando uma dúvida contigo. Né, o SG, a sustentabilidade, né, a gente tem um tempo de carreira exatamente igual, né, mesma faixa de idade, entramos na faculdade no mesmo período, né, e vimos, né, a transformação de um conceito distante, que era o terceiro setor, né, e que se consolida e vira uma iniciativa mundial, né, SG, e queria fazer um endosso aqui, de fato, né, para quem está no mercado atuando em agências e afins, né, atende de empresas multinacionais ou empresas de capital aberto, deixou de ser simplesmente uma demanda genérica, né? De fato, todos os meus clientes de capital aberto hoje têm obrigações, né? E isso tem chegado para a gente. Não sei se tem chegado da melhor forma, mas tem chegado para a bola da vez não é mais o ESG, a bola da vez é a inteligência artificial, que pode ou não estar conectado com o ESG. Como é que esses dois temas convivem aí na sua visão e como é que a gente consegue trazer algo que não perdeu sua relevância, sua importância, né, fazendo essa ponte entre academia e mercado? Então, resumindo minha pergunta, como em tempos de inteligência artificial como hype, a gente, como educador, consegue trazer esse tema dentro de uma faculdade de comunicação e de publicidade? Como é que você enxerga isso, que eu acho que é um desafio premente do momento? A inteligência artificial não é ela em si, né? Ela é só mais uma ferramenta. Eu adoro falar que a inteligência artificial é como a máquina de escrever, né? De quem era lá atrás, hoje é a máquina de escrever, de editar, de fazer tudo, sistematizar, enfim, até dar aula, né? Que a gente já viu alguns lugares aí dando aula por inteligência artificial. Ele é uma ferramenta, é um caminho, né? Ela sem ter um propósito, uma causa, né? O porquê estamos usando, o porquê estamos fazendo, ela fica lá paradinha sem ter nenhuma resistência ou nenhuma entrega que é o principal. Então, eu entendo que a inteligência artificial somada
com as questões do ESG, da sustentabilidade empresarial, ela só vai ajudar a impulsionar todos esses processos que a gente tem dentro da empresa de levantamento de dados ambientais, de levantamento de dados sociais, da governança em si, né? Então, ela vai acabar ajudando muito a sistematizar mais essa ferramenta de gestão que é o ESG nas empresas, e eles vão acabar trazendo esse ferramental muito fortemente para isso, né? E também é muito importante lembrar que essas inteligências artificiais, elas são baseadas em computadores, né, os data centers famosos. Esses data centers têm uma pegada ecológica gigantesca, tem uma pegada de carbono gigantesca, tem uma pegada hídrica gigantesca, que já tem até algumas empresas que estão solucionando ou fazendo testes para mandar esses data centers orbitarem a Terra, né, porque eles precisam resfriar, e já tem o pessoal falando de mandar esses data centers para a Lua, né? Porque lá na Lua você vai resfriar muito rapidamente esses data centers, né? O duro é como você vai passar essas informações, mas isso eles já estão pesquisando. O que a gente está tendo, né, é exatamente como que a gente vai gerenciar essa pegada ecológica dos data centers, da inteligência artificial, que só está crescendo exponencialmente e que vai consumir para não virar exatamente um filme Mad Max, um filme, como é que chama aquele dos robôs, né? Um Black Mirror, e todos esses que já estão, um Terminator, né? Todos esses que já apareceram aí, essas temáticas dentro dos filmes para isso. Ó, o Josué fez uma pergunta aqui. Posso Legal, responder já? obrigado, Bá. Pode responder, vai lá, manda bala. Se quiser repetir a pergunta do Josué, ajuda aqui para todo Isso. mundo. Como trazer esses pontos importantes de ESG dentro da rotina e da aplicabilidade das diferentes disciplinas em sala de aula? Muito bom, José, essa pergunta é ótima. Como incorporar ESG nas propostas pedagógicas de curso? A gente tem trabalhado fortemente aqui na SPM, né? Então, a gente tem vários cursos, tem várias disciplinas ligadas à sustentabilidade ESG, né? Então, já há mais de 10, 15 anos a gente tem uma matéria, responsabilidade social, que depois virou responsabilidade social corporativa, depois virou sustentabilidade, hoje é sustentabilidade ESG, na grade de publicidade, tem na de jornalismo, tem na design, então vira uma disciplina, né? E obviamente dentro de um curso de administração também, por exemplo, você vai ter uma matéria específica sobre isso e comentar com os professores que têm essas temáticas muito próximas ao ESG, né? Então, eu peguei uma matéria uma vez que era gestão de crises, né? E aí a gente trouxe a gestão de crises e como trabalhar a gestão de crises das ligações com a ESG, né? Então, tem outros professores, por exemplo, de comunicação, que fazem um projeto de uma campanha social por uma ONG, no social, né? Então, é uma questão de alinhamento estratégico, de chegar, né, tá lá dentro da nossa missão, visão, valores, dentro do nosso planejamento estratégico. Tem lá fazer projetos sociais, levar a questão da diversidade, até porque o MEC exige, né, José? Você sabe bem, né? Essas temáticas de direitos humanos, de meio ambiente, é uma exigência do MEC. E aí a gente não só coloca, obviamente, e agora com os temas dos extensionistas, né? Na graduação que a gente está sendo obrigado a fazer extensão, né? Pegar umas matérias que você fala, opa, essa matéria aqui, por exemplo, de branding, né? Tem uma matéria de branding que eles estão fazendo branding para uma ONG, para um projeto ambiental, para uma empresa de ESG, e aí eles fazem o branding já ligado a essa temática. E aí já valida também como uma matéria extensionista, porque está ajudando a comunidade, fazendo relacionamento com a comunidade, né? Então, eu acho que essa vertente extensionista tem ajudado bastante a gente fazer o link entre a extensão, né, e entre, além dos projetos sociais
que a gente tem aqui na SPM, falando de SPM aqui, né? De extensão, que é bem bacana. Legal, Josué? Meu sonho, Josué, e vai ficar gravado aqui, né? Tem algumas universidades que meu doutorado foi como inserir a governança da sustentabilidade nas universidades com curso em administração. E fiz a pesquisa aí de 5 grandes universidades, 6 grandes universidades, e nessa minha pesquisa, que tem um journal só disso, né, que é de Sustainability in High School Education, e nessa journal tinha algumas universidades que já estavam trasladando os ODS nisso, né? Para você ganhar certificação, essas internacionais, as acreditações, né? Você também precisa ter os ODS, também precisa ter impacto social e ambiental. Então, esses são alguns bons argumentos internos que a gente usa para poder fazer. Por favor, José. Deixa eu só complementar, porque recentemente eu deixei uma universidade, né, uma universidade pública, e lá eu me lembro que nós tivemos uma última reunião com os diretores, os coordenadores e as pró-reitorias, principalmente graduação, e eles já estavam nos solicitando que, ao elaborar o plano de ensino, que a gente colocasse no plano de ensino as ODS correspondentes, Isso. de maneira que a universidade pudesse já pleitear certificações, né, e como atua também com mestrado, doutorado e grandes eventos, né, para poder apagar pegadas dos eventos e tudo mais. Acho que é por aí. Bastante É isso. interessante e louvável esse tipo de medida, vamos dizer assim, né? Legal, José. É isso mesmo. Vamos continuar trocando aí depois. Manda um salve para a gente que tem bastante benchmark para isso aí. O Legal. Luiz Tem mais mandou. uma pergunta no chat aqui, do Luiz Correia. Quer ler aí você? Você já está com o chat, professor Estou aqui. experiente. Programa Brasileiro GHG Protocol é um indicador importante para as empresas? Boa, Luiz, cada vez mais, né, essas empresas listadas em bolsas, um dos indicadores da CVM no Brasil, por exemplo, é ter os seus indicadores de carbono, dos gases de efeito estufa, né, que é o GHG, e para isso, inclusive na Europa, em alguns países, isso já começa, inclusive, a virar meio que um imposto, né, de carbono, que as empresas têm que ter o seu positivo, o seu negativo, pagar aí um crédito de carbono para minimizar o que não conseguiu abater, né, não conseguiu zerar, e aí tem muitas já fazendo isso. E olha, Luiz, que eu achava que isso era alguma coisa assim. Não, eu sou jurado de vários prêmios, né? Entre aí o pessoal da Brastoa, de turismo sustentável, o pessoal lá da Anshan, né? O prêmio Eco, mais antigo, o prêmio da CETCESP, que é o Sindicato de Transportes aqui do estado de São Paulo. E lá na CETCESP, é impressionante, Luiz, que eu vejo grandes empresas de transporte, né, de caminhões que você vê na estrada quando você está viajando, daquelas carretas gigantes, eles estão comprando fazendas no Pará para manter a floresta em pé e garantir o crédito de carbono deles, mantendo a floresta em pé. Eu achava que isso era só a Natura, era só, sabe, essas empresas mais hypes, mais sustentáveis, mas na hora que eu comecei a ver isso e já são as maiores de transporte, né? Porque obviamente os clientes dela estão pedindo. E elas transportam para Nestlé, Unilever, Petrobras e assim por diante, né, Luiz? Diga lá. Não, na verdade, eu tenho uma consultoria em marketing e recebi de uma das empresas, que é uma multinacional, só que nós temos a unidade de negócio no Brasil e que atende a América Latina. E recente eu tinha colocado no plano de marketing exatamente não só isso, mas também a questão do Pacto Global da ONU aqui no Brasil. E isso é uma relação de investimento. O Pacto tem um investimento, eu acho que US$ 2.500 anual. E esse programa brasileiro, um investimento com treinamento de 33.500, mais ou menos, né? Então, a empresa ficou um pouco assustada
mas a empresa holding, na verdade, mandou para nós agora um questionário que, por sinal, é impressionante, com tantos detalhes. E aí sim, por isso que eu quis fazer a pergunta, porque eu achei realmente significante, muito significante. E aí já estamos trabalhando nisso, mas eu realmente acho que as empresas precisam realmente trabalhar em cima disso. E eu acho que cada vez mais as empresas elas vão trazer isso, né, como mais um indicador de gestão, né? Exato. Então, o que muita gente fala, ah, é que eu vou gastar com isso, é investimento. Não é, gente, é gestão, né? Então, lá nos anos 80 todo mundo falava, ah, que tem que pegar ISO de qualidade e tem que pegar ISO disso, daquilo. Como que você faz para poder fazer essa gestão? Né? E aí você tinha que contratar um departamento, uma consultoria, e foi assim. E agora é o carbono, é essa discussão da responsabilidade social, são esses vários tipos de projetos que a gente tem aí fortemente trabalhados, né? Então, é isso, Luiz. É mais um depoimento aí da vida real, né, Luiz? Nem fale. Obrigado. Que é isso. Legal, vamos lá, professores, coordenadores, alguém mais alguma pergunta aqui? Senão eu tenho várias. Não, 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 ninguém se manifestando aqui. Legal. O, uma, como é que a gente faz para isso ficar legal na sala de aula? Né? Eu sei que tem a parte da aplicação, a gente está sendo, né, exigido pelo extensionismo, eu sei que tem a parte regulatória, né? Então as empresas estão, isso está vindo, né, seja pela empresa querer se autorregular antes do próprio mercado demandar a regulação, ou da obrigação, né, dependendo do teu nível de empresa, se você é uma corporação de capital aberto, limitado, enfim, dependendo da tua classificação, você tem que compor a legislação do seu país, né? E aí quando a gente vai lá e fala assim, você tem que fazer uma certificação ISO, né? Estou passando por um processo de certificação ISO, é uma coisa super complexa, bastante burocrática, muita evidência. Você pontuou isso é uma coisa muito clara, né? Nem sempre tão divertida barra atrativa para quando eu vou convencer os jovens estudantes de publicidade a abordar o tema, né? Quais são as estratégias que eu acho que a gente pode adotar para tentar, né, trazer um assunto que às vezes é bonito, mas ao mesmo tempo é denso e às vezes árido no sentido de quando você vai levar a sério, ele tem uma densidade bastante grande, né? Como é que você enxerga isso? É construir coletivo. É, Se você quer eu acho que o comunicar, principal que o raciocínio, né, de trazer essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, principalmente na graduação, para essa juventude, para essa geração que quer ter uma visão melhor de mundo, né, é um bom direcionamento para poder trabalhar com essa temática, né? Então, começar questionando quais são os desafios do mundo, quais os problemas do mundo. E aí mostrar como ferramental, né, de gestão de uma empresa, de uma organização, né, se a gente coloca isso dentro do nosso mundo da publicidade, trazer esses questionamentos ligados a como a gente publiciza isso, comunica, educa sobre o tema, né? Tem ferramentas como marketing social e marketing de causa, né? Que é exatamente aquilo que você vende um produto, doa para uma organização, marketing de causa, ou o próprio marketing social puro, né? Do Philip Kotler, que ele coloca, de como você faz uma campanha institucional para como você economiza água, energia, reduz sua pegada de carbono, ecológico, e aí você vai pela causa, né? Então, acho que a causa é um dessas frentes que com certeza sempre funciona, né? E aí a causa tem um monte, né? Tem 17 causas que eu mostrei lá nos 17 ODS, e aí cada um vai sempre ter uma causa, ou ter um porquê, ou uma dor que lhe traz, né? Que é exatamente o que você quer mudar no mundo, que eu trouxe aí, para poder trazer isso como uma oportunidade para os nossos estudantes
seja aqueles, né, de graduação que estão lá começando, estão lá sem muita esperança para o mundo, né, onde só fala de guerra, onde só fala de invasão, onde só fala de polaridade na política. Então você traz algumas mensagens de esperança, traz algumas mensagens de causas, traz aí alguns desses tópicos bem interessantes. E para o nosso grupo de pós-graduação, mestrado, doutorado, você de pós-graduação, né, Latos, que está aí tentando ferramental, tentando melhorar, subir de cargo, esses muito vão trazer aí essas questões ligadas a uma transversalidade do que ele conhece, né, de ampliar o conhecimento dele, de entender que é só isso, mas também pode ter a diversidade, que é uma causa, pode ter a questão do carbono, pode ter a questão da governança, da transparência, da ética, e aí vira uma causa também para esse pessoal da pós, e podendo até melhorar efetivamente o seu salário, o seu cargo, porque você ampliou o conhecimento. E o pessoal do mestrado, doutorado é magnífico, né? Você tem um campo de estudos gigantesco, né, sobre sustentabilidade, ESG, comunicação, impacto social, impacto relevante, publicidade, e o quanto muda a vida das pessoas, né? A gente passou pela Covid aí, e tiveram várias publicidades falando tome vacina, né? O quanto será que foi medido de publicidade, conversão nisso, né? A gente só fica na conversão da venda do produto e não pensa na convenção de uma ação social, de uma ação ambiental, né? E o quanto isso realmente traz um processo de melhoria para as organizações e para a sociedade como um todo, né? Então, acho que essa é uma forma de engajar, né, pela causa, engajar pelo conhecimento e por esse campo que ainda está começando, né, comparado à comunicação, comparado ao RH, comparado ao marketing. É uma coisa que começou nesses últimos 20 anos, nesses 25 anos, nesses 30 anos que a gente está trabalhando, né? muito legal, obrigado. Pessoal, a gente está indo para os nossos minutos finais aqui. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta ou quer colocar alguma coisa. Deixa eu dar uma conferida no chat aqui. Não temos nada, né? Então, se ninguém tiver mais uma pergunta, eu tenho um rápido comentário a tecer aqui, né? É muito legal ouvir teu depoimento aqui, porque a gente vê a evolução no mercado, né? A gente está com o Festival de Cannes rolando aí, né? Todos os premiados saindo dos Leões e Titãs. A gente tem grandes especialistas de Cannes aqui, né? Minha colega Irene Notti, né? Minha grande amiga aí do mercado, né? Que é uma das maiores especialistas nisso, sempre presente aqui na Academia PP. A gente viu isso que você falou realmente nos últimos 20 anos na transformação. Com a Irene eu aprendi, né? Com a evolução do festival, né, a evolução das categorias do festival, ela é um reflexo do que está acontecendo no mercado, né? E hoje a gente tem, né, categorias como Glass, né, e outras. A temática, né, ela perpassando, né, ela transitando por todos os grandes, né, premiados, né, do festival. Talvez a Irene possa até falar com um pouquinho mais de propriedade do que eu aqui, ela é expert no assunto, né? Irene te trouxe aqui te joguei aqui na fogueira. É, é, mas é que é legal ouvir você falando do recorte, né? E aí ter o olhar para o mercado e ver o tamanho disso no mercado, né? E o quanto que a gente tem que estimular. Não sei, Irene, se você quer pontuar alguma coisa, se eu falei alguma besteira aqui. Não, na verdade, você levantou um ponto extremamente importante, porque o festival, ele reflete, esse ano ele já tem novas mudanças, né? Ele sempre está refletindo a dinâmica do mercado. Então, já tem, olha, pelo que eu lembro, já são mais de 10 anos que o festival começou a agrupar as marcas e, obviamente, as empresas que estão por trás, eh, preocupadas com várias questões do ESG, né? Então, começou como uma coisa isolada de algumas empresas fazendo, e aí o festival foi aglutinando isso e criando categorias. Você tem não só o Glass, que é em cima de, justamente um próprio nome já reflete, a vulnerabilidade de determinadas
questões sociais, né? Ou seja, pessoas em questões vulneráveis, normalmente está relacionado a mulheres. Mas você tem outro, a questão de Sustainable Development, é um nome todo, mas é como é que as marcas estão desenvolvendo negócios sustentáveis, né? Então, existe um prêmio para isso, né? Então, é muito legal. Esse ponto que você trouxe é muito legal, porque é claro que a consciência sobre o ambiente, sobre a questão de equiparação de gênero e por aí vai, é nobre. Só que se você colocar uma cenourinha, né, que tem um prêmio para isso e tal, obviamente você vai engajar mais as agências, você vai engajar mais os clientes. É aquela coisa que você coloca um saborzinho mais para que o que poderia ser uma coisa orgânica passe a ser uma coisa mais interessante, né? Legal. Obrigado, Irene, te trouxe aqui para a conversa. É sempre bom Imagina. ter, né, esses grandes nomes do mercado aqui com a gente, né, e da academia. Pessoal, a gente está indo para os nossos minutos finais, a gente tenta sempre terminar. Agora pipocaram algumas perguntas no chat, eu vou deixar e pedir para o Marcos, né, se possível, depois vocês entrarem em contato com ele e ele fazer a resposta. Pra... Acho que o Fer travou, né? É, Deixa ele voltar aí. Irene, obrigado aí pelo comentário, viu? Acho que realmente esses prêmios acabam trazendo essa cenoura inicial, né, para quem está começando. E eu Minha faço rede questão de oscilou aqui, participar eu dos. fiquei com. Fer, Fica só à para vontade. terminar aqui. E aí ela. Por isso que eu faço questão de participar dessas premiações também, para poder incentivar todo mundo a isso, e acho que é bem legal. Obrigado. Fer, com você. Você voltou. Desculpa, gente, minha rede oscilou, o Marcos já deu as palavras finais dele aqui. Queria pedir primeiro para quem puder abrir sua câmera para a gente fazer aquela nossa última foto para os nossos posts em redes sociais, LinkedIn e afins. Eu aviso a foto no 3, 2, 1 já, para todo mundo sair sorrindo. Estou vendo grandes amigos aqui do mercado, da academia, né, caras bem conhecidas. Mais aquele último segundo para se arrumar. Atenção, aquele sorriso de foto do LinkedIn. 3, 2, 1, valendo! Aí, muito obrigado. Registrado aqui, vai para as redes sociais, a gente coloca lá no grupo de professores, para se você quiser compartilhar nas suas redes. Lembrando a todos, né, que esse é um evento da APP, que é um evento certificado. Se você quer receber esse certificado, você precisa colocar o seu nome, a instituição e seu e-mail ali no chat. Né? A gente vai ter uma edição especial da Academia APP. Em breve a gente vai divulgar informações sobre essa edição. Muito em breve, a gravação dessa edição ela vai estar disponível no canal da APP do YouTube. A gente agradece, né, aqui imensamente, foi uma honra ter o Marcos Nakagawa, o Profinac, aqui com a gente, né, dividindo toda essa bagagem e esse conhecimento. Eu queria agradecer a todos os presentes e participantes hoje, também queria agradecer à equipe da APP Brasil e aos nossos diretores presentes, né, Josué Brasil, ao nosso VP, o Luiz Carlos Correia, né, a Mel Moura aqui presente com a gente, acho que eu falei todo mundo aqui, né, o Região Andrade não está presente, mas um dos grandes consultores da iniciativa, o nosso, né, nosso staff aqui, o Edu Correia, né, que nos ajuda e garante a gente ter toda essa divulgação e todas essas artes nas redes da APP. Muito obrigado. O Academia APP é uma realização, né, com patrocínio da Globo. A gente finaliza mais uma edição aqui. Obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal.